Olá, meus irmãos, Pai do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os atributos de Deus, que nós iniciamos naquela primeira aula. Nós aprendemos lá, depois vocês podem assistir a primeira aula, quem não assistiu, e entender o que é um atributo de Deus. Nós aprendemos que o atributo é uma qualidade de Deus, e existem duas categorias desses atributos. Os atributos comunicáveis de Deus e os incomunicáveis de Deus. Nós falamos no primeiro vídeo sobre os incomunicáveis, que são atributos que Deus não divide conosco, que são próprios da divindade de Deus. Aqueles atributos que só Deus tem, ok? Neste vídeo nós vamos falar dos atributos da segunda categoria, dos atributos comunicáveis, que também podem ser chamados de atributos morais, ok, irmãos? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Primeiramente eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas. Nós vamos ler aqui um texto da Escritura. Gálatas capítulo 5, vamos ler aqui do versículo 23. Vamos ler do versículo 23 em diante. Diz assim, ó: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler só só esses dois versículos aí. Por que eu estou lendo este versículo do livro de Gálatas? Porque no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo está tratando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Note que ele não fala frutos, mas fruto do Espírito, mostrando uma singularidade, que não na questão de que não são frutos produzidos pelo Espírito Santo, mas um fruto, dando uma unidade. O Espírito produz um fruto que tem essas características de amor, né? Caridade, amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança e assim por diante. Bom, o que nós percebemos com isso? Percebemos que há um paralelo entre os atributos morais, ok? Que nós precisamos entender. Quando nós falamos de atributos comunicáveis de Deus, são aqueles atributos que Deus permite o homem replicar, ou seja, são aquelas qualidades que Deus concede pelo Espírito Santo ao homem. Amém? Claro que há pessoas no mundo que também têm que também podem expressar esses tipos de atributos, de qualidades, como a bondade, como a generosidade e assim por diante, porque faz parte, nós todos fomos criados por Deus e ainda que caímos no pecado, ainda que fracassamos no pecado lá no Éden, mas ainda restou algum resquício dessas coisas no ser humano. Por isso que nós podemos encontrar um ser humano que não é um cristão, não serve a Deus, mas ele ainda tem um pouco dessa característica nele, ok? Mas nós estamos falando para cristãos, então o Espírito Santo, ele realça isso dentro da nossa alma. Quando nós cremos em Cristo e passamos a servir a Deus, o Espírito, ele produz um fruto em nossa alma, em nossa vida, em nosso espírito, para que nós venhamos replicar esses atributos de Deus, ok, pessoal? Claro, se você tiver o Espírito Santo de Deus, né, Paulo diz isso, se é que vós tem o Espírito de Deus, né? Se tivermos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai produzir esse fruto em nós, ele vai conduzir-nos a buscar estas coisas de forma mais profunda. Ok, pessoal? Deu para entender essa primeira parte aí, né? Agora vamos para os atributos e eu vou falar sobre 3 atributos. Um deles está listado nessa lista de Gálatas que nós vimos aí. Eu vou falar hoje sobre o atributo da verdade e fidelidade. Vou falar sobre o atributo do amor e da sabedoria. E por que escolhi esses 3? Porque os outros atributos, não menos importantes, são muito importantes, mas por questão de tempo, né, nós vamos falar de 3 apenas. Falamos 3 atributos
incomunicáveis, vamos falar 3 atributos comunicáveis. E por que eu escolhi esses 3? Porque não são muito falados. Eles são... falam-se mais dos outros atributos, como a bondade, a santidade e assim por diante. Claro que todos esses atributos são importantíssimos. Em outras aulas nós falaremos desses atributos também, mas hoje vamos falar desses 3, e esses 3 que não são muito... um é bem conhecido, né, que é o atributo do amor, mas os outros 2 não é muito falado, então por isso que nós vamos falar aqui sobre eles. Vamos começar pelo atributo do amor, que é um dos atributos que está no livro de Gálatas lá como fruto do Espírito, ok? A palavra usada lá é caridade, né? Que é a tradução mais correta, porque a palavra amor, eu digo mais correta no sentido de que nós brasileiros temos um conceito de amor diferente daquele que os gregos tinham e que os apóstolos tinham quando escreveu a carta, quando Paulo escreveu a carta de Gálatas. E por causa disso, a palavra caridade é melhor, é uma tradução melhor para nós do que amor, porque quando falamos amor, algumas pessoas entendem com o amor do pensamento meio que dos dias modernos. Mas quando fala em caridade, dá para ter uma noção de que é um amor prático, um amor que produz ações, um amor que tem que produzir algo, que tem que ofertar algo, oferecer algo, caridade, ok? Vamos para o nosso estudo, vamos falar primeiro do amor. Vamos lá, meus irmãos. O amor, este atributo é o tema central das Escrituras, demonstrado de forma suprema em Jesus Cristo. Vamos começar aqui. Esse atributo, o atributo do amor, é um atributo central das Escrituras. Por que central das Escrituras? Nós estamos acostumados a estudar teologia e ouvir as pessoas falarem de teologia, mas as pessoas focam pouco na questão do amor. Claro que nós temos que estudar teologia, saber da doutrina, conhecer a doutrina profundamente, para que não sejamos enganados e para que possamos servir a Deus corretamente, para criarmos aquela cosmovisão que é necessária a nós, uma visão de mundo cristã e verdadeira, mas temos que entender que o amor é o tema central das Escrituras. Desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver o amor de Deus exalando na Escritura. Amém? O homem cai e Deus sempre procurando aproximar o homem. Mesmo o homem caído no pecado, Deus não deixou de comunicar ao homem. Deus, na história da humanidade, sempre foi ao alcance do homem. Sempre foi uma iniciativa de Deus. O homem não pode alcançar a Deus por suas próprias iniciativas. Não temos essa capacidade por causa do pecado. Amém, irmãos? Mas Deus, sabendo disso, sempre se colocou primeiro para alcançar o homem, para falar com o homem, para agir na vida do homem. Foi lá e criou uma nação chamada Israel, para que essa nação fosse um intermediário até a chegar à graça de Deus, o momento do Filho de Deus se manifestar. E esta nação foi criada para que o Filho de Deus se manifestasse no meio dela, crescesse no meio dela, ok? Então Deus sempre teve a iniciativa de buscar o homem para trazê-lo de volta a Deus. E também nós vamos ver o amor em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento. É uma doutrina central porque Jesus ensinou essa doutrina, e ensinou de forma prática, de forma verdadeira. Ele falou aos seus discípulos, ele falou parábolas sobre isso e demonstrou através da sua vida, através do seu sacrifício, o amor verdadeiro, o amor puro e mais pleno, o amor de Deus. Amém? Então o amor é um atributo central nas Escrituras. É um atributo que mostra a natureza de Deus, mas também é um atributo que Deus quer que nós pratiquemos ele. Amém? Eu já disse em outras aulas e vou repetir aqui. O Senhor Jesus disse o seguinte, que o que faria que as pessoas conhecessem os seus discípulos não seria por
pelo conhecimento muito avançado, ou pelas roupas que os cristãos vestiriam e assim por diante, mas conhecereis meus discípulos pelo amor. Amém? Então o amor é um atributo fundamental e central nas Escrituras. Nós vamos ver que muitos dos apóstolos do Senhor Jesus, ao escrever suas epístolas, ele fala da doutrina do amor, ele fala do amor como uma doutrina. Ele engloba a doutrina toda da cristandade na palavra amor. Vários discípulos fazem isso daí. Amém, irmãos? Vamos lá para a gente continuar aqui para entender melhor. Ó, a palavra de Deus afirma expressamente: Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Essa declaração significa que o amor de Deus não precisa de um objeto para existir. É independente. Constitui-se parte da natureza divina. Pode ser definido como a inclinação natural da essência divina para a bondade. Ou seja, Deus é a essência do amor, ele é o próprio amor em pessoa. 1 João 4, 8, 16. Deus é amor. Deus não é um amor. Deus não só pratica o amor. Deus é amor. Amém? Então, quando nós praticamos o amor, tratamos as coisas com amor, fazemos as coisas com amor, nós estamos manifestando um atributo de Deus que ele divide conosco. Nós estamos, entre aspas, fazendo parte da divindade. Amém? Tá dando para entender aí mais ou menos. Ok, irmãos? O amor de Deus é desde a eternidade. Foi revelado no relacionamento entre as pessoas da Trindade. Haja vista Jesus ter dito: porque tu me has amado antes da fundação do mundo. João 17, 24. E também depois da criação, esse amor permaneceu. O Pai ama o Filho, João 3,35. Tal amor é eterno, infinito e incomparável, manifesto a Israel, a todos os homens e a todas as criaturas no céu e na terra. Amém? Então, antes de tudo, Deus já é amor. Deus é amor em sua natureza. Amém, irmãos? Em essência, o amor provém de Deus. O amor não vem do mal, não vem do diabo, não vem das pessoas, vem de Deus. É um atributo de Deus e que Deus transmite a nós e permite que nós repliquemos esse atributo. Amém? Através do Espírito. O Espírito nos conduz. Quando nos convertemos, nós devemos ver uma vida de amor pleno. Por quê? Porque Deus nos conduz, o Espírito Santo nos conduz a praticar o amor de forma mais profunda. Amém? O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. O homem como imagem e semelhança de Deus, quando nós amamos outro ser humano, nós estamos também amando a Deus. Amém? Então olha aqui, nós vamos ver que há uma relação entre o amor e a Trindade, porque Jesus disse que o Pai amava ele e o Pai disse que amava o Filho. Amém? Então é uma relação, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é amor. Amém, irmãos? Olha só, esse amor foi manifestado a Israel, como eu já disse. Amém? Deus escolhe Israel, escolhe Abraão, lá da cidade de Ur, dos caldeus, chama ele, promete a ele uma nação, concede a ele essa nação e forma Israel. Então, Deus manifesta o amor para Israel e para todos os homens e todas as criaturas no céu e na terra. Então, o amor de Deus não estava restrito só a Israel, estava restrito não estava restrito a nada, né? No propósito inicial, Deus ama a todos, amém? Então, começa por Israel e depois salva os gentios, todos os seres humanos. A vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. Amém? Então o amor de Deus é estendido a toda a criatura no céu e na terra. Vamos ler um texto aqui, Êxodo 26. Diz assim: E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
Esse aqui é um versículo chave para o amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. Falei Romanos, errei aqui. João 3,16 é um versículo chave que mostra o amor de Deus. Deus amou o mundo. O apóstolo João, ao escrever, ele não encontrou palavras para falar do amor de Deus, da plenitude do amor de Deus. Então o que ele fala? Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa palavra tal maneira expressa uma falta de argumentos, de palavras para explicar o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Jesus Cristo, ao vir no mundo, ele manifestou o amor. Amém, irmãos? E como ele manifestou esse amor? Se entregando por nós. Ou seja, ninguém se entregaria pelos pecados de outras pessoas. Ninguém morreria pelos pecados e erros de outras pessoas e de muitas pessoas que até menosprezavam ele naquele momento da cruz. Inclusive, o irmão de Jesus, Tiago, que não acreditava, não cria, foi crer só depois da ressurreição de Cristo. Mas, independente disso, Jesus mostrou amor para toda a humanidade, porque ele se entregou como um sacrifício vivo diante de Deus, morreu pelo pecado de todos. Não há amor maior do que esse. Amém? Para nós, né, a plenitude do amor, é o sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Agora sim, Romanos 5:8. Mas Deus, isso é Paulo dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Deus morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então Deus manifesta o seu amor, prova, né, o seu amor para nós, entregando Cristo e Cristo morrendo por nós, sendo ainda pecadores. Cristo não morreu por nós já salvo, mas nós para nos salvar. Amém, irmãos? Isso manifesta essa qualidade de Deus, esse atributo maravilhoso de Deus. Deus é amor, amém? E nós precisamos praticar o amor. O Espírito nos conduz ao amor, amém? Se nós temos o Espírito Santo vai nos levar ao amor, irmãos. Por quê? Porque o Espírito está preocupado em nos fazer parecidos com Cristo, amém? Não está preocupado que nós apenas cremos em Cristo. Ele quer que creiamos em Cristo e vivamos uma vida no Espírito, amém, irmãos? Na vontade do Espírito Santo, na vontade de Deus. Então Deus vai nos conduzir a amar, porque o amor faz parte de uma natureza de Deus, é um atributo divino. Então Deus está a cada dia, o Espírito Santo nos fazendo iguais ao Cristo. Amém, irmãos? Deus comunicou aos seres humanos alguma ressonância desse amor. Deus criou o homem com capacidade para amar. E hoje nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É, pois, sua vontade que nos amemos uns aos outros. É o segundo grande mandamento que Jesus declarou e que vem desde a lei de Moisés. Eu quero ler mais um versículo aqui para a gente já passar para o próximo tópico aqui. O meu mandamento é este: que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então, qual é o mandamento de Cristo? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é com amor comum, não é com o amor desse mundo, não é com amor com o conceito do século XXI, amém? É um amor diferente, é um amor para amar uns aos outros como ele vos amou. Ou seja, como ele nos amou. Ele nos amou de tal forma que se entregou por nós. Amém? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está lá em João 15, do versículo 12 ao 17. Nós vamos ver um texto clássico, né?
que nós gostamos muito, que está lá no livro de Coríntios, né? Vamos procurar aqui, no livro de Coríntios, no texto em que falamos de amor. Não vou procurar aqui que não vai dar tempo, irmãos, mas vamos lá. Fala que o amor é paciente e assim por diante. Ali Paulo está tratando exatamente de uma igreja dividida. A igreja de Corinto estava dividida, tinha muitas facções, muitos problemas. As pessoas manifestavam os dons espirituais, mas não tinham amor. E ali Paulo está dizendo: a solução para uma igreja dividida é o amor. E ali ele explica todo esse conceito do amor. É muito importante depois vocês lerem esse texto aí. Amém?